Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Bem, agradecimento aos inscritos, colaborações, os comentários edificantes que fazem e tenho aprendido muito também, né? Muito legal isso, essa troca de informação, né pessoal? E quero mandar um grande abraço também para o nosso amigo Thiago, que é um estudioso também, que sempre participa do nosso canal aqui, né? E o Thiago, ele levanta algumas questões, aliás, falando nisso, eu fico muito feliz quando eu vejo a relação, a interação, né, e o apoio mútuo que entre os inscritos do canal, sabe? Eu fico muito feliz de ver. De quando um percebe que o outro está um pouco desesperançoso, assim, as pessoas se apoiam e dizem, pô, vamos lá, vamos melhorar esse astral e tal. Muito show isso, né? E também compreensível aquelas pessoas que se decepcionam um pouco, porque aconteceu comigo, né? Quando a gente começa a perceber a realidade em que a gente está inserido, e a gente olha ao nosso redor e vê que ninguém está percebendo isso, então a gente diria, nossa, parabéns, tu é um privilegiado, né? Tu sabe de coisa que os outros não sabem. Mas só que por outro lado, neste momento que a gente está vivendo agora, saber disso não é tão, como é que eu vou te dizer, não tem um lado muito romântico nisso tudo, não. Porque acaba sendo até um pouco depressivo, porque, espero que entendam o que eu estou falando aqui agora, né? É que como esse tipo de realidade ainda não foi absorvida pela maioria, não foi digerida pelas pessoas, alguns não fazem a menor noção do que acontece no universo, e para eles que vivem totalmente imersos nesse mundo material, né, o tipo de coisa que a gente fala aqui é papo pra maluco, coisa e tal, então eles estão realmente bastante distantes de começar a compreender essa realidade, né? Eles têm que galgar os primeiros degraus que nós já passamos há muito tempo, né? De passar pelo sistema, pelo dogma religioso, de entender que tem algo mais, aí tu vai lá, vai pro espiritismo, que ele fica um pouco, um passo à frente, digamos, do que a maioria das outras religiões, em função de já ter a compreensão da quarta dimensão, da vida depois da morte e da possibilidade factual de comunicação com esses espíritos, né? Aí, se tu continua evoluindo, tu vê que não é só espírito, só desencarnado, e que existem outros tipos de seres e outras ordens, aí é uma evolução, né? Então tem muita gente que nem sequer acredita em religião, não procura nenhum culto, nenhuma missa, acha que é tudo uma bobagem, tá? Então, preocupante isso, né? Preocupante isso. Aí tem aqueles que a gente poderia entender como uma iniciação, né? De tu começar a entender essas... ou melhor, a busca pelo menos, porque tu tem alguma coisa dentro de ti que existe algo mais, aí tu pensa numa questão de deidade, não vindo aqui à tona aqui agora o conceito de deidade, não é isso que nós vamos abordar, mas é aí aquela busca pelo algo a mais, né? E aí quando essa busca por algo a mais vai até um ponto e também não te satisfaz, tu permanece nessa busca por algo mais. Só que tem algumas pessoas que, por exemplo, têm algumas dúvidas, vai lá, conversa com um padre e as suas dúvidas, sabe? Ah, Deus é assim, então é a vontade de Deus, não precisa questionar, Deus sabe o que faz e tal. E para por ali. Outras pessoas não se convencem muito com isso, querem saber por que Deus pensa dessa forma, por que Deus faz isso, né? Tu vê o desequilíbrio que acontece entre os seres humanos, por que gente nasce no meio da desgraça e tal, e aí quando tu pensa no conceito de justiça divina, aquilo ali não te diz alguma coisa, parece que tem alguma coisa errada, aí tu continua buscando. Entendeu? Então nessa busca, aqueles que não se satisfazem e continuam buscando, eles vão passando por esses processos, né? A cada vez que tu ingressa num tipo de estudo diferente, tu agrega conhecimento, tu aprende coisas e tu tem pontos de vista que antes tu não tinha e o teu horizonte vai se expandindo, E quanto mais tu percebe essa nova realidade e vê o quanto tu não sabia há pouco tempo atrás, isso vai te dando uma condição de uma abertura de mente, né? Diz, não, mas pô, eu estava totalmente enganado em relação a esse ponto de vista, né? Olha como eu estava sendo iludido nessa questão, então isso quer dizer para mim ser mais precavido, né? Mais cauteloso em relação às novas realidades que eu estou descobrindo. Né? Então, ou seja, conforme mais tu aprende, mais tu abre o teu leque de possibilidades, tu vai aprendendo a também não ser superficial,
né? A ponto de te aprofundar naquelas questões que tu tá... nessas dúvidas que surgem na tua cabeça. E na questão também de tu perceber e tu deixar sempre aquele pezinho atrás porque tu já foi iludido uma outra vez. E já houve quebras de paradigma na tua vida. Paradigmas muito fortes que já eram arraigados, estruturados e tal, né? Então, se tu já sofreu quebra de paradigmas em relação a conceitos antigos, nada impede de haver novas quebras de paradigmas. Por quê? Porque a realidade vai se apresentando conforme a gente tem condições de absorvê-la. Né? Tu querer estudar física quântica, universos paralelos, coisa e tal, sem sequer admitir a possibilidade de vida depois da morte e dessa outra dimensão da 4D, entendeu o que eu quero dizer? Então parece que uma coisa é pré-requisito para outra. Tu não consegue mergulhar para entender realidades paralelas, multiversos, coisa e tal, se tu não acredita nem em vida depois da morte, né? Entende o que eu quero dizer? Então por isso que tem esse processo todo que é muito importante. E conforme a gente aprende nessas questões, a gente vai tendo outras perspectivas, né, em relação a tudo, principalmente em relação ao universo, né? Quando tu percebe que tu não é mais um cidadão terreno e sim um cidadão cósmico, né? Então, aí outras perguntas surgem e coisa e tal. Então, para a maioria das pessoas do canal, que já sabe da questão do multiverso, da questão da vida depois da morte, da questão do espiritismo, e muitos até questionam, e agora esse é o grande motivo do vídeo de hoje, né? A polêmica que tá rolando ali. Então eu vejo muitas pessoas debatendo e eu percebo que ambas têm razão em suas colocações, mas às vezes dá a impressão que um está discordando do outro e às vezes não é bem isso. Né? E agora eu vou dar um exemplo rapidinho aqui do que aconteceu, uma situação engraçada aconteceu na banda que eu tocava comigo uma vez, e vai ser uma excelente alusão para nós entender outras coisas, de como da maneira do ser humano perceber as coisas, né? E de como às vezes alguém um pouco de fora chega e resolve uma situação. Olha que interessante isso. Uma das bandas mais legais que eu toquei, assim, né, das 500 bandas que eu já toquei, mais ou menos, era uma banda chamada Temples de Caxias do Sul, que era um pessoal muito bons músicos, então era uma banda grande, né, nós tinha naipe de sopro e coisa e tal. E daí, então, do pessoal do naipe de sopro, uma vez no início de um ensaio, nós tínhamos o sax, nós tínhamos o trompete e nós tínhamos o trombone. Cada um deles ficou responsável por escrever a sua parte da partitura, né, relativo ao seu instrumento, e depois eles casavam as partituras lá e faziam um naipe, né, faziam uma coisa acontecer lá. Pois bem, eis que quando o pessoal chegou no início do ensaio, pô, tu tirou a música tal, não tirei, lá tá aqui escrito, já puxou a partitura lá e coisa e tal. E aí um olhou a partitura do outro, não, mas tu escreveu errado. E daí, não, pô, eu escrevi certo, tirei de ouvido, toquei junto, bateu certinho, não. E o outro, não, mas eu não escrevi assim, coisa... E começaram a discutir, né? Aí chegou o nosso trompetista, que ele era de Porto Alegre, e hoje é maestro, o pessoal do Sul deve conhecer bastante, que é o Evandro Maté. Gente finíssima, ser humano incrível. Se um dia o Maté ouvir esse vídeo, acho pouco provável, mas vai saber, né? Beijo no coração, grande abraço, Maté. Enfim, aí chega o querido Evandro Maté, né, dá uma olhada pro quadro, dá uma analisada e os dois discutindo. Eu escrevi certo, não, quem escreveu errado foi tu. E aí chega o Maté, escreve acho que foi mais ou menos assim a coisa. Ele escreveu a partitura de um e escreveu um pedacinho da partitura de outro. E quando ele olhou, ele disse, cara, vocês dois escreveram exatamente a mesma coisa, só que baseados num conceito de tempo diferente, mas que no resultado prático ia dar a mesma coisa, né? Então, não vou ficar me prolongando agora para não ficar chato para quem não entende de música, coisa e tal, né? Mas enfim, é mais ou menos, pessoal, para quem não entende de música, como fosse assim, ó, duas pessoas discutindo, não, eu fiz 4 vezes 2, não, mas eu fiz 2 vezes 4. Não, mas eu coloquei o 2 primeiro, eu coloquei... O resultado não é o mesmo, tu entende? Então é uma outra alusão, é mais ou menos isso que aconteceu. Então chega uma Maté e diz, vocês dois discutindo, vocês escreveram a mesma coisa, só que, de certa forma, com um ponto de vista diferente. Ok? Então isso é uma ótima alusão, porque eu percebi entre os comentários dos nossos inscritos ali que estava acontecendo a mesma coisa. Os dois estavam falando basicamente a mesma coisa, mas de certa forma com um ponto de vista diferente, mas o resultado prático é mais ou menos o mesmo. Tá?
Mas agora a questão é, quando a gente fala na data limite, quando a gente fala na evolução tecnológica prometida, que seria a era de ouro, né? E aí nós temos algumas questões. Por exemplo, o telefone celular, gente, né? Hoje em dia todo mundo tem um telefone celular e coisa e tal. Então, para mim poder fazer as pessoas entenderem o que eu estou querendo falar agora, vamos colocar assim, ó, duas, digamos assim, tecnologias. Uma tecnologia que tu utiliza de um artifício, ok? E uma outra tecnologia cujo artifício que tu precisa está dentro do seu corpo. Então agora nós vamos falar em telefone e glândula pineal, né? Então eu sugiro para quem nunca ouviu falar da glândula pineal, que tem estudos seríssimos, inclusive tem um doutor brasileiro aqui que ele até, se não me falha a memória, ele também dá uma palhinha no Data Limit, no filme Data Limit, né, que ele é um espírita que estuda essa fenomenologia, digamos assim, e como ele é um doutor, ele fez lá uma dissecação de um cadáver, né, ele teve acesso a uma glândula pineal, ele conseguiu fatiar essa glândula pineal, estudar o que tinha lá dentro da glândula pineal e bingo, adivinha o que tinha lá dentro da glândula pineal? Cristais, a mesma coisa que tu vai encontrar em muitos componentes eletrônicos responsável por comunicação, por pulsação. Aí tem a questão da ressonância Schumann, que faria os cristais pulsarem. Aí não vamos se aprofundar nisso aqui porque a questão é outra. Quem quiser, vai lá e pesquisa a questão da glândula pineal e o porquê que eu estou comparando ela com o telefone celular agora, ok? Porque fenômenos que já foram comprovados que são possíveis, já foram comprovados cientificamente que ocorrem, tipo telepatia e telecinese, é o poder da mente, né? Então eu já fiz vídeos aqui mostrando de um doutor, né, perito em mapeamento cerebral, coisa e tal, que mostrou que quando o cara mexia através de telecinese sobre os objetos, né? No caso foi uma caneta que ele mexeu assim, a relação de um ápice de atividade cerebral no mesmo momento que a caneta cai, porque eles estavam filmando simultaneamente o monitor das atividades cerebrais desse indivíduo e o fato físico que estava acontecendo. Então ali criou-se a relação e ficou absolutamente notório, sem a menor sombra de dúvida, que existiu uma atividade cerebral, um pico cerebral extremamente alto no momento que o cara conseguiu fazer o movimento, o objeto se mover com o poder da mente, né? Então, esse é o tipo de coisa que comprova cientificamente que esses fatos ocorrem, ok? Então, se a telepatia é possível, o pessoal diz que todo mundo que treinasse e desenvolvesse poderia utilizar desse recurso. Podemos chamar de um recurso. Tem o pessoal do MK Ultra lá e tal, teve gente dentro da CIA que abriu uma firma particular, digamos assim, uma empresa particular de treinamento para as pessoas que quisessem desenvolver esse tipo, eu diria, de upgrade nos nossos 5 sentidos, né? Que a gente é limitado a audição, tato, visão, olfato, enfim, são 5, né? E essa pineal seriam o sexto, sétimo, oitavo, sei lá quantos outros sentidos que ela pode te proporcionar. Que são aquelas coisas além desses 5 sentidos básicos que nós estamos acostumados, né? Então, aí vem a questão, né? O que a gente deve fazer? A gente deve esperar por uma tecnologia. Então, qual é a pergunta que surge na cabeça das pessoas? Se eu tenho a consciência da existência da glândula pineal e eu sei que eu posso treiná-la, né, para conseguir fazer telecinese, para conseguir fazer telepatia, isso envolve autocura, envolve mais um monte de outras coisas, tá ok? Envolve viagem astral e tu poder, visualização remota, já fiz programa sobre a Ma Yoga Mata, que é uma menina de 10 anos na época, hoje claro tá com mais, né, e ela fez lá um curso com o Sri Nityananda, né, Nityananda, aliás, desculpa, e que é um cara que ensina como tu desenvolver essa tua glândula pineal e tu ter acesso a esse tipo de recurso, digamos assim, né? Então, cara, quem é que vai pagar por um celular? Vamos pensar isso aqui, ó. Eu sei da consciência e do potencial da glândula pineal, né? Então por que eu vou querer um celular, pagar por um celular, pagar para comprar o aparelho, pagar para utilizá-lo depois, porque tu paga os créditos que tu utiliza, os pacotes, seja lá se é pré, pós-pago, não interessa, tu pagou pelo aparelho e tu vai continuar pagando para usar esse aparelho. E outra, esse aparelho ele é totalmente vulnerável.
Né? As pessoas acessam a tua câmera, as pessoas acessam o teu microfone, eles tiram imagens, filmam o ambiente de detalhes, eles acionam remotamente a tua câmera, né? O teu microfone, ouvem as tuas conversas. Ou seja, é um espião que todo mundo carrega no bolso. Né? Isso o Edward Snowden já falou há um tempão atrás, não é mais novidade para ninguém. Então, por que eu vou querer um aparelho com todos esses riscos que eu tenho que pagar por ele, eu tenho que pagar para utilizar, eu tenho que estar carregando toda hora, às vezes falha sinal, né? E ainda assim tem essa questão da vulnerabilidade das pessoas poderem acessar suas informações, e geralmente com fins obscuros, né, gente? Né? Enfim. Pois é, né? Claro que todo mundo vai pensar, pô, é evidente que eu vou querer a minha glândula pineal, que ela é grátis, que ela já está aqui instalada no meu hardware, ok? Que eu não vou precisar pagar mensalidade, que eu não vou ter problema de sinal, né? Ela vai estar, no momento que eu ativar ela, por causa que a linha telefônica, digamos assim, da tua glândula pineal, ao contrário das torres, né, e antenas de celular que tem pra cá e pra lá, que transmite o sinal. Não. Lembra dos surfistas do Zuvuia, que nós falamos no programa do Lissauer, já falei no programa do Noronha também, que essa questão da informação que está ao nosso redor, né, que ela permeia o universo todo e que através da tua pineal tu acessa essa informação. Aí a gente fala também em acessar os registros akáshicos, ok? Do presente, passado e futuro. Então muito louco tudo isso, né? Então, é óbvio que quem tem conhecimento da glândula pineal e da possibilidade dela, jamais escolheria um celular. Então agora vem a grande questão, quando a gente vê essa questão da gaiola de ouro, né? O que é essa gaiola de ouro? É como a gente está chamando, alguns espertos, né? Por exemplo, o Danilo disse assim, Luciano, a gente está aqui numa prisão, né? E então eles agora com essa possibilidade dessa nova era tecnológica seria pintar essa gaiola de ouro. Mas eu não quero ficar numa gaiola de ouro. Eu quero é sair da gaiola. Então essa é a grande questão, né? Então assim, ó, gaiola de ouro, pineal, sair da gaiola, né? Então, por que se tem a existência da chave que abre a gaiola, que eu poderia chamar nesse momento da nossa pineal, tá? Para nós fazer uma alusão e ter um entendimento do que a gente está falando aqui. Se nós temos a chave que abre a gaiola dentro da gente, por que não utilizar desta chave, né? Então quando a gente vê alguém que supostamente, que é a crença que eu tenho, são avatares, né? Estou me referindo agora a Chico Xavier e em especial ao Geraldo Lemos, que é um grande propagador, né, um grande divulgador da mensagem do Chico Xavier. Então, agora nós vamos abordar algumas coisas dentro dessa ótica aqui, tá? Mas eles estão colocando que nós viveremos uma era de ouro. Então, para algumas pessoas que já estão mais ou menos despertas, que é meu caso, que eu acho que eu tenho muito que aprender ainda, mas já tenho uma visão um pouco mais ampla que essa grande massa que está aí fora, né? A gente já conseguiu perceber alguns detalhes ocultos, digamos assim, que a grande massa ainda não conseguiu perceber, né? Então, pra gente que já caminhou um pouco, e é o caso do nosso amigo Tiago também, que tem essa percepção pelas coisas que ele coloca aqui pra nós, né? Em relação a qual seria a intenção dos divulgadores da gaiola de ouro, digamos assim, né? E agora é onde eu quero colocar um outro ponto de vista sobre isso, para nós tentar chegar a um mínimo divisor comum né, dessa coisa toda, ou um máximo divisor comum, enfim. A questão é que, então para nós que já estamos iniciados, digamos assim, nessa questão aí, soa, né, qualquer um que fale desta era de ouro como se fosse uma propaganda da gaiola de ouro. Então fica, talvez, né, uma pequena sensação de que eles ainda estão no discurso que continua nos prendendo ao planeta, entendeu? Então, claro, agora olha que interessante. Realmente, se a gente tem noção, se a gente já acordou, se nós estamos conscientes das outras dimensões, se nós já estamos conscientes de que nós temos a ferramenta dentro da gente, ok, nós despertamos. Agora a busca é como utilizar essa ferramenta para realmente abrir a porta dessa gaiola, né?
Mas isso de certa forma também, e aí nos gera aquela sensação de que quem fala dessa era de ouro poderia estar fazendo uma propaganda da gaiola de ouro, que na verdade te mantém ainda escravo de uma certa forma. Por quê? Tu não tem liberdade total, né? Por exemplo, eu tenho liberdade total com o meu celular, porque o celular me permite que eu fale com as pessoas da onde eu tiver, coisa e tal. Não é bem assim, cara pálida. Se tu não tiver crédito, não vai funcionar. Se não tiver bateria, não vai funcionar o teu celular. Se não tiver sinal aonde tu tá, também não vai funcionar o celular. Então sim, querido, tu tem as limitações, né? Então é nesse ponto que eu digo. Então, quando eu estou falando na questão de tu acessar, de tu ter total liberdade de tu escolher acessar a hora que tu quiser, independente de qualquer coisa. Então aí tu tem liberdade absoluta, né? Só que, pra tu, aquela velha coisa, né? Pra tu reivindicar alguma coisa, tu tem que saber da existência dessa coisa. Como é que tu vai querer uma coisa que tu nem sabe que existe, né? Então, talvez... olha que interessante isso que eu vou falar agora, né? É uma conclusão que eu tô chegando. Então, não digo acusar, mas imaginar que talvez o Chico Xavier, como algumas pessoas colocam, sem papas na língua, né? Chico Xavier é um iludido escravo dos arcontes que está perpetuando a gaiola, né? A Matrix. Eu acho que nós temos que olhar para isso de uma outra forma e talvez a gente comece a entender a grandiosidade e a inteligência de como a coisa tem que ser colocada, tá? Então, por exemplo, por que o Chico talvez escolhesse meias palavras e não revelasse a verdade em 100%? Cara, se tu tem dificuldade de explicar uma situação para pessoas que já conhecem a questão da 4D e do mundo espiritual quando a gente se refere a alienígenas e de outras orbes, imagina tu explicar essa realidade para quem não conhece nem sequer a situação da 4D, que é o que nós falamos no início desse vídeo, né? Então, dependendo do que tu for falar, se ficar fantástico demais, em vez de tu atrair a pessoa, estimular a curiosidade dela para que ela pesquise o assunto e saia daquela região de sombra de conhecimento cósmico, né? O que acontece? Se soar muito fantástico, tu vai fazer o trabalho oposto. Entendeu? Vai soar muito fantástico, muita loucura, e a pessoa vai acabar perdendo o interesse. Então tu vai acabar afastando. Tu quis iluminar uma pessoa, tu acabou jogando ela mais para a obscuridade, né? Tamanho é digamos assim, a perfeição do trabalho do pessoal oculto até esse exato momento, né? Eu digo assim, o empenho dele, o resultado que eles tiveram até agora em proporcionar desconhecimento para nós para manter a escravização, a gente tem que concordar que se eles conseguiram fazer isso por milênios, é porque os caras são bons no que fazem. Eles, né, vão colocando bem assim, ó, o diabo não é bobo. O diabo é bom em enganar as pessoas, mas a força suprema é maior. Agora, é claro que eu estou usando um conceito chulo de diabo que não existe porra nenhuma, né? Tá entendendo? Mas é para as pessoas que estão mais iniciando a entender, uma alusão dentro das coisas que a gente compreende, como bem, como mal, esses conceitos de dualidade aí. Ok? Então, pessoal, considerando esse trabalho que eles fazem, te escravizando num sistema econômico, num dogma religioso, né, é realmente difícil para as pessoas conseguirem enxergar fora da casinha e perceber o quanto a gente está sendo enganado, né? Então, de novo, a gente vai lá e diz, não, consegui sair da caixinha, consegui perceber a armadilha do dogma, né? Enfim, e aí tu diz, só um privilegiado. Não, cara, na verdade, tu não vai ter nenhum glamour nisso aí, tu vai ter uma dose muito maior de sofrimento, porque tu vai ser ridicularizado, tu vai ser incompreendido, alguns amigos teus vão se afastar porque não vão aguentar mais esse papo de maluco né? E, no entanto, para as pessoas que vão chegando a esse nível de conhecimento,
Cara, tu não consegue mais participar de um papo de roda, onde eles ficam falando de Big Brother, ou discutindo a cena da novela, ou do jogo de futebol. Isso tudo pra ti vira um porre, cara, entendeu? Vira tipo um papo de criança. Imagina um adulto numa roda de crianças discutindo Pokémon, ou o gibi da Turma da Mônica. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É aquela coisa que, né? Então, se tu não tem pessoas que conversam contigo dentro desta mesma área, né, que já abriram seu pensamento, já perceberam essas coisas, tu acaba te tornando deslocado, né? Por quê? O outro tipo de assunto de encheção de linguiça, né, de fofoca da vida dos outros e coisas que não te levam a nada, cara, te irritam. Tu pensa, eu poderia estar quieto no meu canto, pelo menos pensando coisas, não estar submetido a essa energia inútil, né? Que se não é nociva, também não é benigna. Entendeu? Tempo perdido, cara. Enquanto a gente conversa com pessoas que já acordaram para essa área, são papos estimulantes, são interessantes, né? Tu nunca sai no mesmo grau que tu entrou nessa conversa. Tu sempre aprende alguma coisinha a mais. Tu sempre tem um outro ponto de vista que antes tu não tinha. E tu tá sempre ampliando teus horizontes. E depois que a tua mente é expandida, tu não consegue mais regredi-la, não tem. Entendeu? Então isso é difícil, então assim, eu sou feliz porque agora eu sou um desperto. Cara, talvez num futuro isso seja mais fácil. Nesse primeiro momento, ser desperto é quase que sinônimo de sofrimento, cara. Tu vai te sentir deslocado, tu vai te sentir num mundo onde tá tudo errado, onde tu percebeu uma coisa que parece que não tem jeito das pessoas perceberem, entendeu? Então, para essas pessoas que estão com esse sentimento que eu tenho agora, e aí tu vai tentar entender uma palestra que nem a do Geraldo Lemos, falando desta era de ouro que seria vindoura, né? E que provavelmente é o que nós vamos viver agora, né? Cara, agora vamos raciocinar por outro lado e vamos ver talvez o quão interessante e o quão importante pode estar sendo o trabalho que foi o do Chico Xavier e do seu, digamos assim, propagador, do seu divulgador agora, que é o Geraldo Lemos, né? Se nós olharmos para nós é uma coisa, se nós olharmos para a massa, e aqui eu quero fazer chamar, né, atenção para essa parte do vídeo agora do nosso amigo Tiago ali, que talvez seja essa a questão que a gente tenha que botar um foco talvez um pouco diferente, né? Quando a gente pensa na massa, olha que interessante, nós próprios se demos por conta já, a gente já percebeu que a massa está muito atrasada nessa questão aí. Né? E a gente não está culpando a massa, a gente sabe, de novo, que o trabalho dos escravagistas foi muito bem feito para ocultar a verdade da massa. E que realmente não é fácil tu acordar e tu perceber essas coisas, né? Então, quando tu pega esse discurso que é sendo feito dessa era de ouro, a gente começa a entender que essa mensagem do Chico e consequentemente do Geraldo, ela tem um sentido muito mais amplo. E quando a gente olha por esse aspecto, a gente acaba se sentindo até um pouco egoísta. Porque a gente fica imaginando que tais mensagens fossem direcionadas totalmente para nós. Que já percebemos, já descortinamos, isso talvez seja um pouco de egoísmo, no sentido de que quando a gente pensa em Jesus, né, e aliás, de todos os exemplos que eu vejo aí, eu acho que o cidadão que mais realmente seguiu à risca o exemplo de Jesus, que eu tive conhecimento, foi o Chico Xavier, sabe? O maior exemplo de amor incondicional que eu já vi, que eu já conhecia, já ouvi falar de Siddhartha Gautama, mas nunca vi uma imagem dele. O Chico é alguém contemporâneo da gente, né? Então talvez seja o avatar mais próximo que a gente possa... E talvez Satyabhava também, né? Satyabhava desencarnou ainda depois do Chico, né? Então, gente, esses caras vieram com uma missão muito mais ampla, né? Se Jesus... Perguntaram para ele, mas por que tu anda entre os sofredores, por que tu anda entre os ladrões, entre as prostitutas? Cara, porque é ali que eles precisam da mensagem. É esses que são os mais perdidos. Os outros que já estão encaminhados, eles já começaram a seguir o caminho. Eles já iniciaram, eles já perceberam, já acendeu aquela luzinha de busca.
né? Então eles vão se colocar no caminho e as coisas vão acontecer. Agora esses que estão totalmente perdidos, né? É nesses que eu tenho que botar o foco. Então eu acho que a missão de Chico Xavier é mais ou menos essa. Então essas mensagens, eu acho que elas não são para aqueles que já entenderam, é para aqueles que ainda não perceberam. Por que eu estou falando isso? Vejam bem, o Geraldo coloca na palestra dele, né, que o Chico falou que em um determinado momento, quase que por acidente, a televisão estaria transmitindo um tipo de programação que as pessoas não saberiam a origem, quem é que estaria transmitindo aquilo ali. E chegaria a um ponto que se descortinaria, se revelaria que aquela transmissão está vindo do que a gente conhece como o mundo dos mortos. Aí seria mais ou menos como um Skype com o pessoal, né, desencarnado. Olha que interessante a gente poder... Pô, numa semana tu perde o teu filho num dia, então hoje a gente tem essa sensação de desespero, de perda, ele morreu, coisa e tal. Agora se a gente começar a ver isso como aquele teu ente querido que simplesmente foi morar num outro país, e ele tem que falar por Skype, tu não consegue dar aquele abraço, coisa e tal, mas ele tá ali, ele ainda existe, ele tá num outro lugar, só isso, num outro lugar. Então, com essa tecnologia que seria advinda desta era de ouro, né, muitos céticos que não conseguem acreditar na possibilidade da 4D, do mundo espiritual, da possibilidade de comunicação, né, no momento que eles constatassem, né, que sim, é possível, ele perdeu o seu ente querido e daqui a pouco ele está ali conversando com o seu ente querido e está dizendo: oi filho, eu tô aqui, eu tô bem, a passagem foi tranquila, tu vê, valeu a pena ter pensado positivo, valeu a pena, né, ter fixado meu pensamento no padrão alto. E olha que interessante isso. Então chega um ponto que não haverá mais como esconder a realidade da 4D, a realidade da pós-vida, né? Então neste momento, olha que interessante, e aqui é a chave de tudo. Neste momento, toda a massa crítica da humanidade teria consciência de que o mundo espiritual é real, ele existe, tangível e agora comunicável. Então entendamos, gente, olha que lindo isso. Se a gente falou logo no início dessa conversa, né, de galgar os degraus, de que a consciência da existência deste mundo da 4D é um pré-requisito para a gente entender todo o resto que vem depois, e a massa chega no momento onde a massa tem a compreensão, né, a consciência da 4D, pronto, a massa atingiu o pré-requisito para entender todo o resto que vem depois, de universo holográfico, de Matrix, coisa e tal. E aí sim vai haver a busca em massa, né, pela chave que abre a prisão. Aí eles vão se dar por conta que existe a prisão, que a gente se limita aos nossos 5 sentidos e coisa e tal. E talvez aí não se precise mais de recursos, de aparatos tecnológicos para fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. Entendeu? Então agora a gente pode passar a ver de uma forma diferente a questão da gaiola de ouro, né? Então a gaiola de ouro não é necessariamente para os despertos, para aqueles que já têm consciência que existe a chave para sair da gaiola. A gaiola de ouro é, nesse meu novo paradigma, eu confesso que não faz muito tempo que eu comecei a ter essa ótica, embora intuitivamente eu me recusava a achar que o Chico Xavier talvez pudesse ter alguma coisa negativa, tá? Então algumas coisas que são ditas ali que te deixam um pouco a pulga atrás da orelha, por exemplo, os mansos herdarão o mundo. Aí eu vejo colegas de youtubers, outros youtubers de outros canais que são competentes, já são despertos, coisa e tal, e eu acho uma relação um pouco antagônica, que ao mesmo tempo que eles dizem, sei lá, os mestres ascensos e já sabe essa coisa, eles colocam também que não, que nós temos que ir pra guerra, porque não sei o quê, porque ficar esperando que alguém venha. Eu acho um pouco contraditório. Por quê?
Se tu fala em padrão positivo, em elevar os nossos padrões, coisa e tal, e ao mesmo tempo tu fala em guerra, mas a guerra não eleva padrão vibratório de ninguém. Então é nisso que eu vejo uma certa contradição. Agora eu concordo que quando alguém chega e te diz, não, temos que ser mansos, aí tu, mas isso aí é discurso, né, de alguém que é o povo manso, né, o povo que não vai pra briga, é um povo muito fácil de ser dominado. Então realmente isso te causa uma dúvida em relação a isso tudo, né? Agora, se a gente pensa em questão de egrégora, se a gente pensa numa massa crítica vibrando positivo para as coisas mudarem, e a gente ficar falando em guerra, a gente vai conseguir o resultado crítico positivo da massa? Aonde que guerra gera elevação de padrão vibratório, gente? Entende? Então, os mansos herdarão a terra, ou né, serão merecedores de paz, né, de um mundo melhor, digamos assim, resumindo, trocando em miúdos, né? Então, se a gente faz qualquer coisa que seja contra a paz, automaticamente é contra a elevação do padrão vibratório. Eu estou vendo dessa forma. Então, por isso que eu insisto em dizer em que essa guerra é espiritual e não física, né? Esse é o meu ponto de vista. Como diz o Lissauer, a verdade de cada um por enquanto essa é a minha verdade, né? Então ficamos por aqui hoje, gente, pensando nessas coisas todas e talvez tendo uma ótica de que, sim, Chico Xavier e Geraldo Lemos estão fazendo um trabalho grandioso, né, de uma grande missão, e agora a gente passa a ter uma ótica diferente em relação à gaiola de ouro. Que essa gaiola de ouro talvez não esteja sendo montada para nós que já percebemos a possibilidade de fugir da gaiola. Então a gente está agora em processo de descobrir como utilizar essas chaves. A gente descobriu a existência de uma chave, que existe uma possibilidade de fuga disso, né? Agora então a gente passa a ter a ótica também que essa nova era de ouro, né, vai possibilitar através de aparatos tecnológicos que ainda serão necessários para essa massa que ainda está desperta e que pela situação que eles foram mergulhados e escravizados, eles não têm as ferramentas para perceber que existe a chave dentro deles. Alguma coisa vai ter que proporcionar essa visão para eles. Então essa gaiola de ouro que a gente está falando, talvez seja esse estágio. Então depois que as pessoas, através de recursos tecnológicos, perceberem a existência da 4D, então elas estão prontas, né, para seguir adiante nos seus estudos, e aí todo o resto que alguns de nós já estão descortinando agora, começará a ser descortinado para a massa. Aí nós teremos então uma evolução muito rápida, porque imagina quanta gente já mudando de egrégora, criando uma egrégora diferente, realmente positiva, e criando mentalmente um universo maravilhoso que é o que a gente imagina, né? Então, digamos assim, que esses aparatos sejam ainda um mal necessário para um bem maior final. Ok? É uma ótica, é um paradigma apenas. Então não quero convencer ninguém disso. Simplesmente conclusões que eu venho tirando baseado em todos os estudos que eu tenho. E eu acho que talvez um pouco de inspiração, né, dos nossos guias e coisa e tal. Como a gente é um buscador e a gente quer sempre o melhor não só para nós como para essa grande massa, né, eu acho que a gente acaba canalizando, no meu caso ainda que inconsciente, mas esse tipo de visão, esses novos paradigmas que a gente tem em relação às pessoas. E quero agradecer também a alguém que já é alguém que já viveu bastante, né? Que não é mais uma menina. A moça me disse, se não me engano, eu já tenho 65 anos, ela me disse, e eu quero te dar um toque, não veja todo mundo como inimigo. Pô, e aquilo quando ela falou, pô, fiquei pensando, mas será? E tem fundamento. Então a gente tem que abrir um pouco também o peito, entendeu? A gente não pode achar que tudo que está vindo de fora está vindo única e exclusivamente para nos perpetuar na escravidão, né? Então
abrindo um pouco o coração, talvez a gente consiga melhorar a nossa condição de estado, de padrão vibratório, e com isso acessar as informações, ainda que intuitivamente, né? Para aqueles que estão galgando os primeiros degraus nessa questão, que é o meu caso, né? Basicamente tu entende essa questão da informação do universo. E conforme tu tem a compreensão disso, tu vai abrindo os teus canais, os teus chakras, para que as informações venham. Então eu acho que eu estou nesse processo, né? E tem várias pessoas que eu conheço, coisa e tal, que já estão bem adiantados nesses processos, e eles têm consciência das canalizações, eles têm visualizações, eles conversam com seus mentores. Eu estou ainda muito longe disso, né? Mas quem sabe, se a gente continuar procurando, se a gente continuar buscando, as respostas virão. Então, gente, espero que com hoje, com esse programa de hoje, a gente passe a ter uma visão um pouco diferente em relação às missões, né? E quando a gente vê as pessoas falando, talvez não seja diretamente para nós, e pensemos em nossos irmãos, no caso, não os irmãos cósmicos, né, que provavelmente estão mais adiantados do que nós, mas os nossos irmãos terrestres, os que estão na massa adormecida ainda. Então a gente vê que talvez, sim, existe uma lógica, existe uma razão nessa questão da gaiola de ouro, né, e ela pode ser realmente positiva, né? Então, digamos que a gaiola de ouro pode ser o último estágio de gaiola, né? Ou seja, estamos melhorando as condições do presídio para que os prisioneiros lá dentro tenham as mínimas condições de se reintegrar à sociedade. Olha que interessante isso. Beijo no coração.